Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Reflete, móveis e decoração. Nós estamos aqui com o doutor Leonardo Machado, ele que é coloproctologista. Nós estamos falando sobre as doenças que são mais comuns, né? E aí você falou da doença de Crohn. Fala pra gente um pouquinho, porque ela é uma doença comum. Não é tão comum, mas a gente como especialista acaba tendo uma amostra viciada, né? Porque a gente ouve falar muito dessa doença. A doença de Crohn é uma das doenças inflamatórias intestinais. A outra é a retocolite ulcerativa. Ela diferencia por conta que a doença de Crohn pode acometer tanto da boca ao ânus, todo o trato gastrointestinal, mas é mais prevalente no intestino mesmo, no intestino fino, no cólon e no ânus, com fístulas complexas. É uma doença que não tem a etiologia conhecida. Acredita-se, né, que esteja envolvido alguns fatores ambientais, fatores genéticos e fatores imunológicos. O nosso organismo combate a gente mesmo, ele entende que tem alguma coisa de errado no nosso intestino e acaba atacando ele. E pode acometer, é uma doença transmural, ela acomete todo o intestino em toda a sua extensão, não só a mucosa, como na retocolite, mas a muscular, a serosa e às vezes com complicações graves. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E dá para controlar bem a doença com um tratamento adequado. Acredita-se que o uso de antibiótico na infância, a questão alimentar pode ser um gatilho, a questão do cérebro também, então da ansiedade, depressão, algum gatilho que fez encadear e essa doença entrar em atividade. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu disse que o senhor estaria aqui, muitas pessoas perguntaram sobre a diverticulite. Esse nome é um nome esquisito, né? Feio, né? Mas o que vem a ser? Existe tratamento? Existe. Então, a diverticulite é uma complicação da doença diverticular. A doença diverticular nada mais é do que uma fragilidade no intestino. O local mais prevalente de acontecer isso, mais comum de acontecer isso no intestino é no cólon sigmoide. Acontece como se fossem uns buraquinhos no intestino. E ali naqueles buraquinhos, né, nos divertículos, podem acumular resíduos fecais, os fecalitos, e inflamar e aí sim virar diverticulite. Nem todo mundo que tem doença diverticular, que depois dos 50 anos é muito prevalente, né? Tem muitas pessoas, muito comum. Se fizer uma colonoscopia vai ver doença diverticular, não necessariamente essa pessoa vai ter diverticulite. A diverticulite aguda é dor que não passa, febre, pode ter abscessos intraabdominais, que em alguns casos mais graves, necessitar até de cirurgia. Mas a grande maioria, a pessoa que tem doença diverticular não necessariamente vai ter diverticulite aguda, que é tratado com antibiótico, vai depender da classificação dessa diverticulite. Ok. Eu queria agora falar sobre um assunto muito interessante, que é, às vezes, a rejeição que o paciente tem em procurar um proctologista. Porque sempre tem aquelas brincadeiras de mau gosto, né? O preconceito. A mulher também se sente um pouco intimidada, né? O que existe nisso daí? Existe um tabu mesmo, né? O ânus, né, é um órgão que é um tabu desde criança, assim. A mulher tem mais liberdade de ir no ginecologista, de fazer o exame especular, né, de fazer o ultrassom transvaginal. Já quando envolve a parte do ânus, normalmente ela procura quando realmente tem alguma coisa incomodando bastante, uma fissura, uma doença hemorroidária, uma trombose hemorroidária. Não tem jeito, vamos lá. Um prurido, uma coceira na região, aí ela vai. E assim, faz parte do exame proctológico avaliar, né, a inspeção, o toque retal para avaliar ali o canal anal inferior e a anoscopia, que é um exame especular, como se fosse o exame especular na mulher, né, para ver a parte vaginal, mas só que é no ânus, para a gente avaliar
mas tudo é feito com tranquilidade, não tem... Não precisa de nada disso, porque Não, é uma exatamente. coisa comum. É uma coisa comum, Tranquila. a gente usa géis anestésicos, né? Uhum. E é bem tranquilo, assim, né? O importante é fazer o diagnóstico e tratar adequadamente. Ok. Você chegar no balcão da farmácia, que é o que muitas vezes acontece, eu tô com um problema, aí o balconista da farmácia já acha e julga que é uma doença hemorroidária. Aí passa pomada, passa remédio e não viu, não examinou. Aí você pode se tratar de uma coisa mais grave, uma coisa mais séria, um tumor no final do intestino, no canal anal, no reto inferior, ou uma fístula no retal, um abscesso. Então, o ideal é que procure o médico especialista, né? Ok. De tudo isso que nós conversamos, o que mais te preocupa como médico? O que você vê que tem acometido mais? As pessoas precisam de se prevenir um pouco mais. O que mais te preocupa como médico? Às vezes, o que me preocupa como médico, né, nessa área as pessoas às vezes não dão o devido valor ao sintoma que tem e achar que é uma coisa comum e não procurar no tempo adequado. O câncer coloretal, né, como eu falei, é o segundo mais prevalente. Então, às vezes a gente faz diagnóstico já mais tardiamente por conta desse preconceito, por conta de achar, não, é uma hemorroida que está sangrando e vai melhorar. E às vezes não se trata disso, às vezes se trata de uma coisa que se fosse diagnosticada precocemente, teria a chance de cura maior do que quando chega em estágios mais avançados. Essa seria a pergunta. Existem pessoas que se curam quando procuram logo e descobrem? A chance de cura do câncer coloretal pode ultrapassar 90% quando é feito o diagnóstico em estágios iniciais. Então, existe sim cura. Quanto mais precoce for a busca, né, mais chance tem do paciente ficar curado. Uma coisa que eu observei e muito interessante foi a gente trazer esse assunto, porque é um assunto muito importante, não é isso, doutor? Com certeza Eu queria te agradecer, foi um prazer. Você deu Prazer uma meu. aula pra gente, isso foi muito bom. Muito obrigada e vamos falar um pouco mais sobre essas coisas para que as pessoas tenham uma cabeça mais aberta, ok? Grande abraço para o senhor e foi um prazer. Não saiam daí porque já já nós estaremos... Eu não vou falar o que é não para poder causar curiosidade, entendeu? Mas nós teremos um programa muito bacana nesse terceiro bloco. Então não saia daí. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Reflete, móveis e decoração.